Oi, oi, meus amores, tudo bem com vocês? Espero que sim. Que vocês estejam todos na santa paz do nosso Senhor Jesus Cristo. A paz de Deus a todos vocês, a paz de Cristo, Shalom. Sejam todos bem-vindos ao canal Débora G. Miller. Quem não é inscrito, se inscreve. Vamos para mais um vídeo da Palavra de Deus. E nós vamos fazer a leitura do último livro do Antigo Testamento, que se chama Malaquias. Eu fiz um pequeno resumo sobre o livro de Malaquias, né? Tinha muita coisa, mas eu fiz aqui, ó. Vamos aqui, livro de Malaquias. Quem foi Malaquias, né? Ele foi um profeta do Antigo Testamento e o autor do último livro do Antigo Testamento que leva o seu nome, livro de Malaquias. Ele é considerado o último dos profetas menores e profetizou provavelmente entre 440 a 400 antes de Cristo, após o retorno dos israelitas do exílio na Babilônia, durante o tempo de Neemias. A mensagem do livro de Malaquias é um chamado ao arrependimento e à renovação da aliança com Deus. O livro, escrito no período pós-exílio, confronta o povo de Israel com sua negligência e infidelidade em relação a Deus, especialmente no que diz respeito à adoração, ao sacerdócio, ao casamento e aos dízimos. Tinha muito mais coisa, mas eu peguei só um pouquinho, né? Porque não ia ficar muita coisa. E aqui, então, o último livro de Malaquias. E de uns livros pra cá, eu resolvi fazer uma pequena pesquisa antes de começar os livros, né? Não foram de todos, mas alguns. E, assim, eu tenho que fazer a leitura, ainda que eu apaguei um vídeo aí, de Salmos, que eu preciso fazer, acho que é do 111 ao 119. E eu tenho que ver também sobre Jó, que acho que ficou uma parte de Jó sem ler. E eu vou apresentar aqui uma compra que eu fiz na internet esses dias, gente. Ó, eu comprei esse livro aqui, ó, meu devocional, meu Porto Seguro. Eu comecei a ler aqui, eu gostei muito desse livro, né? Aqui tem, ó, a cada dia, né? E é o ano inteiro. São 365 coisas, né? E ele aqui fala sobre o Ricardo Pavanelli, que ele era ancião na congregação, né? Mas esse livro não substitui esse. Esse aqui é o principal da vida de todo cristão. Você pode ler milhões de livros, mas o principal é esse. Então, nós vamos aqui pro livro de Malaquias. O livro de Malaquias só tem 1, 2, 3, 4 capítulos. E os capítulos são pequenos. E depois nós começamos o Novo Testamento. É o tempo da graça do Filho de Deus, Jesus Cristo. E eu vou tirar meu óculos, porque eu não tô conseguindo. Meu óculos tá cada dia pior. Não reparem a cara. E bora para a leitura da palavra de Deus, que é a lâmpada para o nosso caminhar. Aquele que nela andar não se desvia. Porque aqui tem tudo. Então, o primeiro de Malaquias começa assim. A ingratidão do povo, o formalismo dos sacerdotes. Parece que a minha língua tá presa, meu. Então, bora. Primeiro, peso da palavra do Senhor contra Israel pelo ministério de Malaquias. Eu vos amei, diz o Senhor, mas vós dizeis, em quem nos amaste? Não foi Esaú, irmão de Jacó? Disse o Senhor, todavia amei a Jacó. E aborreci a Esaú, e fiz dos seus montes uma assolação, e dei a sua herança aos dragões no deserto. Ainda que Edom diga, empobrecidos somos, porém tornaremos a edificar os lugares desertos. Assim diz o Senhor dos exércitos. Eles edificarão e eu destruirei. Eles chamarão termo de impiedade. E povo contra quem o Senhor está irado para sempre. E os vossos olhos o verão e direis, o Senhor seja engrandecido desde os termos de Israel. O filho honrará o pai, e o servo ao seu senhor. E se eu sou pai, onde está a minha honra? E se eu sou o Senhor, onde está o meu temor? Diz o Senhor dos Exércitos. A vós, ó sacerdotes, que desprezai o meu nome, e disseste, em que desprezamos nós o teu nome? Ofereceis sobre o meu altar pão imundo, e dizei, em que te havemos profanados? Nisto que dizeis, a mesa do Senhor é desprezível. Porque quando trazei animal cego para o sacrifício, sacrificardes, não faz mal? E quando ofereceis o coxo ou o enfermo, não faz mal? Ora, apresenta-o ao teu príncipe. Terá ele agrado em ti? Ou aceitará ele a tua pessoa? Diz o Senhor dos Exércitos.
Agora, pois, suplicai o favor de Deus, e ele terá piedade de nós. Nisto veio da vossa mão. Aceitará ele a vossa pessoa? Diz o Senhor dos Exércitos. Quem há também entre vós que feche as portas e não acende debalde o fogo do meu altar? Eu não tenho prazer em vós, diz o Senhor dos Exércitos. Não aceitarei da vossa mão a oblação. Mas, desde o nascente do sol até ao poente, será grande entre as nações o meu nome, e em todo o lugar se oferecerá ao meu nome incenso e uma oblação pura, porque o meu nome será grande entre as nações, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vós o profanais, quando dizeis, a mesa do Senhor é impura, e o seu produto, a sua comida é desprezível. E dizeis, eis aqui que canseira, e o lançaste ao desprezo, diz o Senhor dos Exércitos. Vós ofereceis o roubado, e o coxo, e o enfermo. Assim fazeis a oferta, ser-me-á aceito. Isso de vossa mão? Diz o Senhor. Pois maldito seja o enganador, que tendo animal no seu rebanho, promete e oferece ao Senhor uma coisa vil. Porque eu sou grande rei, diz o Senhor dos Exércitos. O meu nome será tremendo entre as nações. 2. E agora, ó sacerdotes, este mandamento vos toca a vós. Se não ouvirdes e se não propuseste no vosso coração dar honra ao meu nome, diz o Senhor dos Exércitos, enviarei a maldição contra vós, e amaldiçoarei as vossas bênçãos, e já as tenho amaldiçoado, porque vós não pondes isso no coração. Eis que vos corromperei a semente, e espalharei esterco sobre os vossos rostos, o esterco das vossas festas, e com eles sereis tirados. Então sabereis que eu vos enviei este mandamento, para que o meu concerto seja com Levi, diz o Senhor dos Exércitos. Meu concerto com ele foi de vida e de paz, e eu lhes dei para que me temesse, e me temeu, e assombrou-se por causa do meu nome. A lei da verdade esteve na sua boca, e a iniquidade não se achou nos seus lábios. Andou comigo em paz e em retidão, e apartou a muitos da iniquidade. Porque os lábios dos sacerdotes guardarão a ciência, e da sua boca buscarão a lei, porque ele é o anjo do Senhor dos Exércitos. Mas vós desviastes do caminho, e muito fizeste tropeçar na lei. Corrompeste o concerto de Levi, diz o Senhor dos Exércitos. Por isso, também eu vos fiz desprezíveis e indignos diante de todo o povo, visto que não guardaste os meus caminhos, mas fizeste acepção de pessoas na lei. Os casamentos com mulheres estranhas e o divórcio são ilícitos. Não temos nós todos o mesmo Pai? Não nos criou o mesmo Deus? Por que seremos desleais uns para com outros, profanando o concerto de nossos pais? Judá foi desleal, e a abominação se cometeu em Israel e em Jerusalém, porque Judá profanou a santidade do Senhor, a qual ele ama, e se casou com a filha de Deus estranho. O Senhor extirpará das tendas de Jacó o homem que fizer isto, o que vela e o que responde, e o que oferece dons ao Senhor dos Exércitos. Ainda fazei isto, cobris o altar do Senhor de lágrimas, de choros e de gemidos, de sorte que ele não olha mais para a oferta, nem a aceitará com prazer da vossa mão. E dizeis, por quê? Porque o Senhor foi testemunha entre ti e a mulher da tua mocidade, com a qual tu foste desleal, sendo ela a tua companheira e a mulher do teu concerto. E não fez ele somente um, sobejando-lhe espírito? E por que somente um? Ele buscava uma semente de piedosos. Portanto, guardai-vos em vosso espírito, e ninguém seja desleal para com a mulher da sua mocidade. Porque o Senhor Deus de Israel diz que aborrece o repúdio, e aqueles que encobrem violência com o seu vestido, diz o Senhor dos Exércitos. Portanto, guardai-vos em vosso espírito, e não sejais desleal. Enfadais ao Senhor com as vossas palavras, e ainda dizeis, em que o enfadamos? Nisto que dizeis, qualquer que faz o mal passa por bom aos olhos do Senhor, e desses é que ele se agrada. Ou onde está o Deus do juízo? 3. O anúncio da vinda do Senhor, precedido pelo seu anjo. Eis que eu envio o meu anjo, que preparará o caminho diante de mim. E de repente virá ao seu templo o Senhor, a quem vos buscais, o anjo do concerto, a quem vos desejais. Eis que vem, diz o Senhor dos Exércitos. Mas quem suportará o dia da sua vinda?
E quem subsistirá quando ele aparecer? Porque ele será como o fogo do ourives e como o sabão do lavandeiros, e assentar-se-á, afinando e purificando a prata, e purificará os filhos de Levi, e os afinará como ouro e como prata. Então o Senhor trarão ofertas em justiça. E a oferta de Judá e de Jerusalém será suave ao Senhor, como nos dias antigos e como nos primeiros anos. E chegar-me-ei a vós para o juízo, e serei uma testemunha veloz contra os feiticeiros, e contra os adúlteros, e contra os que juram falsamente, e contra os que defraudam o jornaleiro, e pervertem o direito da viúva e do órfão, e do estrangeiro, e não me temem, diz o Senhor dos Exércitos, porque eu, o Senhor, não mudo. Por isso, vós, ó filho de Jacó, não sois consumidos. Não devemos roubar o Senhor, nem duvidar da sua providência e justiça. Desde os dias de vossos pais, vós desviaste dos meus estatutos, e não os guardaste. Tornai-vos para mim, e eu tornei para vós. Diz o Senhor dos exércitos. Mas vós dizeis, em que havemos de tornar? Roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais, e dizeis, em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas alçadas. Com maldição sois amaldiçoados, porque me roubais a mim, vós, toda a nação. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos. Se eu não vos abrir as janelas do céu, e não derramar sobre vós uma bênção tal, que dela vos advenha a maior abastança. E por causa de vós repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra, e a vide no campo. Vós não será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. E todas as nações vos chamarão bem-aventurados, porque vós sereis uma terra deleitosa, diz o Senhor dos Exércitos. As vossas palavras foram agressivas para mim, diz o Senhor, mas vós dizeis, que temos falado contra ti? Vós dizeis, inútil é servir a Deus, que nos aproveitou termos cuidado em guardar os seus preceitos e andar de luto diante do Senhor dos Exércitos? Ora, pois, nós reputamos por bem-aventurados os soberbos, também os que cometem impiedade. Se edificam, sim, eles tentam ao Senhor e escapam. Então, aqueles que temem ao Senhor falam cada um com seu companheiro, e o Senhor atenta. Ouve, e há um memorial escrito diante dele, para os que temem ao Senhor, e para os que se lembram do seu nome. E eles serão meus, diz o Senhor dos Exércitos. Naquele dia que farei, serão para mim particular, tesouro. Poupá-los-ei, como um homem poupa a seu filho que o serve. Então vereis outra vez a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve. 4. Porque eis que aquele dia vem ardendo como forno. Todos os soberbos e todos os que cometem impiedade serão como palha, e o dia que está para vir os abrasará, diz o Senhor dos Exércitos, de sorte que eles não deixará nem raiz nem ramo. Mas para vós que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, e salvação trará debaixo das suas asas, e saireis e crescerei como os bezerros do cevadouro. E pisarei os ímpios, porque se farão cinza debaixo das plantas de vossos pés, naquele dia que farei, diz o Senhor do Exército. Lembrai-vos da lei de Moisés, meu servo, a qual lhe mandei em Horebe para todo Israel, e que são os estatutos e juízos. Eis que eu vos envio o profeta Elias, antes que venha o dia grande e terrível do Senhor. E converterá o coração dos pais aos filhos, e o coração dos filhos a seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Gente, aqui termina Malaquias, né? Aqui termina o Antigo Testamento. Nós vemos que aqui Deus tem promessas de paz, né? Ele fala aqui, ó. No finalzinho já fala aqui. Para que eu não venha e fere a terra com maldição. Deus tem para nós paz e não guerra. Mas, né, infelizmente, vê que parece que os homens estão preferindo a guerra. E aqui a gente viu tudo que a gente passou aqui desde lá do início, né? Em Gênesis. Quando Gênesis foi o início de tudo, né? Quando Deus fez do tudo, Deus fez, ou aliás, do nada, perdão aí, gente, do nada, Deus fez tudo, né? Lá no início em Gênesis, lá no Jardim do Éden. Depois foi para Êxodo, a gente viu o povo, né? Moisés levando seu povo. Levítico, as leis, né? Tinha muitas leis. Deuteronômio, Josué, Ruth, Samuel, depois veio Reis, Crônica, Esdras, Neemias, Esther, Jó, Salmos, Provérbios.
E assim foram. Aqui nós lemos ao total, gente, eu nem fiz as contas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39. O que é formado o Antigo Testamento, né? São 39 livros. E aqui falta pra mim ler, gente, 21 e 22 de Jó, que eu fiz uma revisão, não tá, né? E os salmos que eu fiz e acabei apagando, que é do 118 ou 111 ao 118. Então, gente, esse foi o término do Antigo Testamento. Agora vamos iniciar no Novo Testamento. O Novo Testamento é mais, os capítulos são menores e é menos, né? Meu marido esse dia, ai, mas você só faz a leitura do Antigo Testamento, ai, você só vive na época da lei, não sei o quê. Falei, meu amor, eu comecei a ler desde Gênesis e terminei Malaquias. Eu preciso terminar o antigo, vai pro novo. Eu falei, quando você lê um livro, a gente começa aqui, pelo início, e vai indo. Ele tem início, meio e o fim. Mas quando você for ler a sua Bíblia, entre no seu quarto, ore a Deus e peça a Ele sabedoria. E tenha caráter para com Deus quando você lê esse livro sagrado. E tenha temor a Deus com a Bíblia. Ok? Então, um beijo no coração de vocês. Fiquem com Deus e até a próxima leitura da Bíblia, se assim Papai do Céu permitir. Tchau!